Meus acadêmicos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para nossa resolução de exercícios dessa primeira unidade. São 4 exercícios que a gente preparou aqui para vocês, né? Para a gente fazer eles de forma bem rápida para fixar esse conteúdo dessa primeira etapa, dessa primeira unidade, né? Nas nossas mentes, nos nossos corações. Tranquilos? Muito bem. O primeiro exercício é esse exercício onde 52 alunos, né? Uma sala de aula tem 52 alunos. Desses 52 alunos, 13 utilizam bicicleta como meio de transporte. Expresse a quantidade de alunos que utilizam bicicleta como meio de transporte. Ora, para fazer esse exercício, o que nós vamos utilizar? Nós vamos fazer o seguinte: a usar o conceito de razão, correto? Razão para resolver esse exercício. E aí, a gente pegando os valores aqui, nós vemos que quais são os valores que dá para a gente colocar numa razão. Observe no final o que o problema traz. Ó. Quantidade de alunos que utilizam a bicicleta como meio de transporte. E aí nós vamos ter o seguinte. A razão vai ser o seguinte. 13 alunos de um total de 52. Se a gente fizer a divisão desse 13 por 52, nós vamos ter um valor de 0,25. 0,25. Ora, só que ele falou aqui, ó, ele quer em porcentagem. E 0,25 não está em porcentagem. Mas, para ficar em porcentagem, basta multiplicá-lo por 100. Então, 0,25 vezes 100, uma setinha, né? Uma seta. 0,25 vezes 100 é igual a 25%. Simples. Fácil. Então, aqui nesse primeiro exercício, a gente utiliza a ideia de razão, ok? Eu pego 13, divide para 52, vai dar um valor decimal, 0,25, só que ele quer que expressa isso em porcentagem. Você pega esse valor decimal e multiplica por 100. E aí você tem a resposta em porcentagem. Tranquilos? Para o próximo. O próximo diz o seguinte, ó. Opa. Daniel, Daniel fez uma prova de valor 7, mas ele tirou 5,6. A prova valia 7, ele tirou 5,6. Mas se a prova valesse 10, quanto ele tiraria? Ok? Dá para colocar em uma razão de novo, só que agora eu vou ter duas razões. Ao ter duas razões, a gente pode jogar isso na propriedade fundamental das proporções. Razão, e agora eu vou já para proporção nesse exercício. Então veja o seguinte, ele fez uma prova de valor 7 e tirou a nota de 5,6. Mas, se a prova valesse 10, quanto ele tiraria? X. Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Mas veja o seguinte. Eu tenho aqui, ó, duas razões. Ok? Duas razões. Se eu pegar essas duas razões e separar por um sinal de igualdade, eu tenho a propriedade fundamental das proporções. Podemos aplicar a propriedade fundamental das proporções. Então vamos escrever isso como 7 sobre 10 vai ser igual a 5,6 sobre x. E aí a gente pode aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é a famosa regra de 3, que nós vimos nessa unidade, né? Então a gente pode multiplicar, ó, 7 vezes x vai ser igual a 10 vezes 56. Ó. 10 vezes 5,6. Daqui nós vamos resolver esse segundo lado primeiro. Né? 7x vai ser igual a 10 vezes 5,6, vai dar 56. Ora, vamos resolver aqui no cantinho, né? Como você quer resolver o valor de x, eu vou isolar x, vou deixar x sozinho. E o 7 que acompanhava x, desculpa, ele estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então eu vou ter aqui, ó, 56 dividido para 7. X vai ser igual a 8. Pronto.
x igual a 8. Então, se a prova valesse 10, a nota do Daniel seria 8. Prático. Muito prático, são exercícios bem simples de resolver. Próximo exercício, opa, deixa eu colocar ele na segunda página aqui, facilitar nossos cálculos. O próximo exercício é o seguinte, ó. Eu gastei 2/3 do meu salário, em seguida gastei 3/4 do meu salário e ainda fiquei com 480. O meu salário é... Vamos resolver esse exercício? O que nós temos? Gastei 2/3 do meu salário. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o valor do salário. Mas eu não sei, mas eu posso dizer então que o salário é... Salário é igual a X. O salário é X. Agora eu vou para os gastos. Eu gastei 2/3 desse salário. Pronto, eu vou anotar aqui, ó. Gastei 2/3. De quem? De X. Pessoal, veja o seguinte. Se eu gastei 2/3 de X, quanto sobrou? Sobrou 1/3. Ok? Sobrou 1/3 de X. Ora, mas como é que você pode dizer que sobrou 1/3 de X? Ora, porque se eu gastei 2/3, 2/3, 2/3, terço, terço, significa que eu estou dividindo esse salário em 3 partes. 3 partes. Ok? Eu gastei 2 dessas 3 partes. Restou o quê? Uma das 3 partes. Então, sobrou, a linguajar, né? Vou colocar aqui, sobrou o quê? 1/3 de X. Tranquilos. Em seguida, eu gastei 3/4 do restante. Ou seja, eu vou gastar... Presta atenção aqui, ó. Eu gastei 3/4... De quem que você gastou 3/4? Disso aqui, ó. De 1/3. Você gastou 3/4 de 1/3. Ora, como vamos fazer aqui, ó? Na sequência, ó. Gastei 3/4. Esse D é um multiplicador, então ele vira multiplicação. 3/4 de quem? Vou até colocar aqui entre parênteses, 1/3 de X. Ora, multiplicação de fração, né? 3 multiplica 1 e 4 multiplica 3. Mas você pode simplificar também. Esse 3 elimina esse 3. Já que um é numerador e o outro é denominador, facilita a nossa vida, né? Em seguida eu gastei o quê? Ora, sobrou o que ali? 1/4 de X. Agora eu consigo montar uma equação para gerar um problema. Como assim montar uma equação? Ora, se eu pegar o que eu gastei, quanto que eu gastei na primeira etapa? Eu gastei quanto? 2/3 de X. Depois eu gastei quanto? Ora, depois eu gastei 1/4 de X. Correto? E ainda sobrou quanto? Sobrou 480. Ora, se eu somar o que eu gastei na primeira vez, mais o que eu gastei na segunda vez, mais o que sobrou, vai dar exatamente o meu salário, que é X. Ora, é uma equação de primeiro grau, onde tem duas frações. Basta agora resolver isso de forma simples. Eu vou ter que tirar o MMC entre 3 e 4. MMC é o mínimo múltiplo comum. Qual é o menor número que é múltiplo de 3 e do 4 ao mesmo tempo? Né? E aí, lembra lá da quinta série, a gente começou a fazer essas contas, ok? Vai ser o 12, pessoal. 12 é o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo do 3 e do 4. Eu estou rindo porque a minha linha não ficou bonita. Então, eu vou ter aqui, ó, 12 é o MMC. Ok. E aí, em seguida, eu vou fazer o 12, vai dividir para todos os denominadores daquela fração de cima. Ok? Então, ó, 12 dividido para 3 vai dar 4. 4 vezes 2 vai dar 8x. Mais 12 dividido para 4 vai dar 3. 3 vezes 1 vai dar 3x. Correto? Mais... Ora, debaixo do 480 não tem ninguém, mas é como se tivesse o número 1.
Ok? O 1 não precisa aparecer elemento neutro na divisão, então ele não aparece mesmo. 12 dividido para 1, 12. 12 vezes 480, já fiz as contas aqui, vai dar 5.760. Opa, 5.760. Tirando a propaganda aqui. 5.760. Então nós vamos ter aqui, ó, 5.760. Por fim, o 12 do segundo lado da igualdade. Aqui no bar do x não tem ninguém, mas é também a mesma coisa. Como se tivesse um 1, não precisa aparecer, né? 12 dividido para 1, 12. 12 vezes x, 12x. Então aqui nós vamos ter 12x. Ora, como eu tenho 12 nos dois denominadores, esses 12 podem ser cancelados. Cancelado. Ok? E aí a gente simplifica a nossa fração. Vamos ter que, simplificando, quer dizer, ó, vamos organizar aqui, ó, 8x mais 3x mais 5.760. 5.760 igual a 12x. Pronto. Ora, se você observar bem aqui, ó, 8 mais 3 vai dar 11x. Ok? 11x. Eu já posso pegar esse 11x e jogar para o outro lado, né, para facilitar a nossa vida. Eu vou ter, ó, 5.760 vai ser igual a 12x menos 11x. 12 menos 11, 1x. Ora, facilitou minha vida, facilitou a sua vida. 5.760 vai ser igual a x. E o que é x? É o salário. Então, o salário, né, naquele problema é 5.760. E por fim, nosso exercício final, ele está aqui, ó. Em um município que ocupa uma área de 5.000 km² e de acordo com o último censo realizado, tem uma população aproximadamente de 1.000 habitantes. Qual é a densidade demográfica desse município? Ok? Isso aqui são as razões, algumas razões especiais. A gente discutiu isso ao longo da nossa unidade. Então, densidade demográfica, né? O que a gente viu lá? A gente chegou a ver, mas a gente viu a densidade demográfica. Eu vou só escrever densidade. Ela é o quê? O total de habitantes, ok? O total de habitantes, né? Habitantes dividido pela área do município. Área, ok? Isso em qualquer situação. Então a densidade, só simplificando pela letra D aqui, vai ser o quê? Qual o total de habitantes desse município? É 100.000, correto? Então ali nós temos 100.000 habitantes. E qual é a área desse município? É 5.000 km², correto? Confere? Sim, 5.000 km². Então eu vou ter aqui embaixo 5.000 km². E aí basta fazer essa divisão, e que é muito fácil, né? Porque a gente pode usar as propriedades da matemática. Ó, eu posso eliminar esse zero com esse, o segundo com esse, e assim facilita a nossa vida. 100 dividido para 5 vai ser igual a 20. Ou seja, 20 habitantes por quilômetros quadrado. Essa é a densidade demográfica desse município. Tranquilo? Viram que é muito prático os exercícios que a gente está fazendo nessa aula, nesse curso, nessa unidade. Continuando, firme e forte.